Oi, minha gente, Deus abençoe a vida de todos. Estou vindo aqui para compartilhar com vocês um estudo de teologia sistemática, né, do pequeno manual de doutrinas básicas do pastor Marcos Granconato sobre escatologia. Escatologia é a doutrina, o ensinamento das últimas coisas. E eu espero que você aproveite bastante essa aula, tome posse desse conhecimento e que principalmente estejamos preparados para o dia em que nós vamos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero iniciar orando a Deus e pedindo ao Senhor iluminação e direção e a bênção do Senhor sobre esse nosso estudo. Aonde você estiver, que Deus ele possa falar com você. E se você achar melhor ter caneta, papel na mão para fazer suas marcações, suas anotações, faça isso, que ainda dá tempo, tá bom? Quero tomar aqui por base, como guia, esse aqui, ó. Pequeno manual de doutrinas básicas do pastorzão aí, Marcos Granconato, que é uma referência na teologia brasileira, uma das grandes referências da teologia reformada aqui no Brasil, um grande homem de Deus. Ele de início coloca aqui a doutrina das últimas coisas e ele coloca uma reflexão do Dr. J. Dwight, eu acho que é isso, Pentecostes, que diz assim: a Deus, o arquiteto das eras, lhe pareceu bem fazer-nos participantes de confiança do seu plano para o futuro e revelar seu propósito e seu programa com detalhes na palavra. Então tá aí uma reflexão do Dr. Pentecostes. Dr. Pentecostes, que escreveu uma obra maravilhosa sobre escatologia, que inclusive eu tô com ela aqui pertinho, vou mostrar para vocês, fica como indicação, tá bom? Aqui, ó, essa obra aqui, tá bom? Uma obra que eu estou lendo sobre escatologia e que eu indico para você, indico muito para você que ama a palavra de Deus e que quer crescer no conhecimento, na graça, que tem aí interesse pela doutrina das últimas coisas e que é um obreiro, um pastor. Eu costumo dizer que a partir do momento que assume-se o cargo, o posto de um obreiro, você assume o cargo de um pregador da palavra de Deus, né? Um expoente das escrituras. Então nós temos que nos debruçar sobre a Bíblia, né? E sobre livros e sobre esses temas que são tão importantes para que nós possamos alimentar as pessoas. E não somente obreiros, né? Mas qualquer crente em comum, porque qualquer um de nós somos pregadores da palavra de Deus, devemos ser. Jesus disse em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então, você que está me assistindo aí, que talvez não é um obreiro, não tem um cargo eclesiástico, você é um pregador da palavra de Deus. Você tem esse chamado aí, você precisa pregar a palavra de Deus e estar preparado para isso, ok? Vamos lá então, abrindo aqui, quero ler para vocês a introdução,
né? E nós vamos lendo e comentando aqui com bastante calma. Esse vídeo aqui já está sinalizando para mim que vai ter 29 minutos. Eu tenho esse limite de 29 minutos aqui para gravar, fazer essa gravação. Acredito que não vai caber tudo nesses 29 minutos, meia horinha, e aí a gente faz outro. Perfeito? Gente, paciência comigo, porque eu tenho dificuldade para enxergar aqui algumas coisas, tá? Tô sem aqui a minha lupa, daqui a pouquinho eu vou pegar ela. Acho que eu vou pegar até agora, porque a gente consegue trabalhar melhor aqui, tá bom? Eu tô sem óculos e eu estou preferindo estar sem óculos, porque o reflexo ali do sol me atrapalha um pouquinho. Mas vamos lá, a introdução. Muitos crentes ficam confusos acerca dos eventos que Deus determinou que tomassem lugar no futuro. Isso não é sem motivo. Com efeito, a Bíblia apresenta certa obscuridade no tocante a essas questões, o que fez com que surgissem posições escatológicas distintas, mesmo entre os teólogos mais sérios e zelosos. Logo aqui, é importante a gente observar a seriedade e a importância do que o autor está dizendo. Existe obscuridades no assunto escatológico que, por mais ferramentas que o estudioso tenha em mãos, ele não vai conseguir explicar tudo, porque existe essas obscuridades, que o próprio Deus, esses assuntos que o próprio Deus ele resolveu deixar obscuro. Eu gosto muito de ter em mente e falar assim, quando estou conversando com alguns amigos, que Deus ele não tem compromisso com a nossa curiosidade, né? Ele tem compromisso com o que ele já deixou revelado e claro para nós nas Escrituras. Então nós precisamos simplesmente nos conformar e não ficar buscando descobrir coisas que a Bíblia de forma alguma revela. Temos que nos contentar e nos ater com o que Deus revelou e com aquilo que nós podemos ter certeza. E o que nós não temos certeza, o que não está revelado nas Escrituras, o que não é claro, nós temos que ser humildes, né, para poder dizer: eu não sei, Deus não revelou, não está escrito, e ponto final. Vamos aguardar chegar lá na glória e lá a gente vai saber, tá bom? Então já existe aqui, ele já deixa de cara claro na introdução que existe obscuridades no assunto escatológico, ok? Prosseguindo aqui, ele diz: ainda assim é inegável que existem certos elementos que claramente compõem o quadro bíblico escatológico, sendo aceitos pela maior parte dos estudiosos da palavra como eventos preditos na Bíblia. É verdade que os estudiosos nem sempre estão de acordo quanto à ordem cronológica que esses eventos irão seguir. Porém, mesmo em meio a essa divergência, é perfeitamente possível delinear os contornos de uma escatologia bíblica saudável, nutrindo a firme esperança de um final glorioso para a história, no qual Deus reinará absoluto e será tudo em todos. E aí ele nos dá a referência de 1 Coríntios 15, 28. Ou seja, independente da ordem cronológica em que os eventos escatológicos vão acontecer, independente dessa ordem cronológica, o que é importante? Em que nós temos que nos apegar? Eu estou buscando para vocês a referência aqui, de 1 aos Coríntios 15, 28. Nós temos que nos apegar a esse fato de que nós, no final de tudo, viveremos 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém,
todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É nisso que nós temos que nos apegar. É no final. E é crer que Deus ele tem o controle de tudo. E o que nós precisamos é chegar ao final, né? Onde Deus será tudo em todos e nós estaremos com Ele, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo para toda a eternidade. Ok? Então, independente da linha escatológica aceitável, se você é pós, se você é pré-tribulacionista, se você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação ou depois da grande tribulação, né? Grande tribulação, o importante é que nós, no final, estejamos com o Senhor e que Ele seja tudo em todos, que nós estejamos com eles. Resumindo, que nós sejamos salvos, ok? Prosseguindo aqui, neste capítulo serão expostos os eventos principais que a Bíblia aponta como componentes do plano de Deus para o futuro. Esses eventos estão dispostos aqui na ordem em que ocorrerão segundo a posição teológica adotada neste livro: pré-milenarismo, pré-tribulacionista. Ok? No decorrer dessa aula você vai entender, nós vamos aqui entender juntos o que é pré-milenarismo, pré-tribulacionista. Essa é a linha, né, a posição escatológica ou teológica adotada aqui pelo pequeno manual básico de teologia, de doutrinas básicas, e pelo pastor Marcos Granconato, ok? Então, como já foi dito aqui, a ideia nesse momento não é esmiuçar toda a escatologia. Obviamente não teríamos esse tempo, né? Pra você ter uma ideia, isso aqui, ó, isso aqui é o livro que eu mostrei para vocês, é escatologia, só escatologia, só isso aqui. E tem mais folha, porque está marcado aqui, ó. Então, e com certeza não esmiou-se todo o assunto escatológico. Então não é aqui em 20, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2, que a gente vai conseguir esmiuçar. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos aqui nos debruçar sobre os eventos principais, né? Como ele diz aqui, que a Bíblia aponta como componentes do plano de Deus para o futuro. Nós vamos aqui nos ater aqui aos eventos principais, né? E seguindo aqui na lição escatológica do pequeno manual de doutrinas básicas, o primeiro evento de uma série de eventos que tomarão lugar na história como cumprimento de predições bíblicas, né? O primeiro evento é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o primeiro evento de uma série de outros eventos que vão tomar lugar na história como cumprimento das predições bíblicas. E nós temos aí um texto clássico sobre esse assunto, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Eu quero ler com vocês aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, que vai nos dizer assim: olha, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Então, o arrebatamento da igreja é o primeiro de uma série de eventos que vão tomar lugar na história como cumprimento das predições bíblicas sobre escatologia, né? E segundo esse texto que nós acabamos de ler, o arrebatamento da igreja acontecerá da seguinte forma. É importante nós nos atermos a isso aqui. Ele acontecerá com os mortos em Cristo, né? Nós temos aqui os mortos em Cristo, os crentes em Jesus que já morreram ressuscitarão, é o que diz a Bíblia. Eles ressuscitarão e subirão ao céu com corpos glorificados, ou seja, com corpos transformados. Muitas pessoas acreditam que corpos glorificados, corpo glorificado, é corpo que brilha, né? Só que nós não temos como afirmar isso, né? Eu acho que é mais importante nós pensarmos em corpo indestrutível, que não está mais sujeito à morte, a doenças. Eu acho que é muito mais inteligente nós pensarmos dessa forma, né? Não está também mais sujeito ao pecado, né? Então, esses mortos, na ocasião, eles vão ressuscitar e vão subir ao céu com corpos glorificados, com corpos transformados. Você pode ler isso aí lá em 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao versículo 23. E como nós vemos também em Tessalonicenses 4, 16, né? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá em Coríntios você vai ver que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, Coríntios 15, 20 ao 23, e eles vão subir ao encontro do Senhor nos ares, com o corpo glorificado. E logo em seguida, os que estiverem vivos na ocasião da volta do Senhor Jesus também subirão ao céu. Começou alguém a fazer uma obra aqui, eu espero que você esteja conseguindo me ouvir, porque tem um martelete aqui. Mas vamos prosseguir. Deixa eu fechar aqui a janela. Pronto, fechei a janela, eu acredito que vai ficar melhor. Então, nós destacarmos também aqui o seguinte, que as almas dos crentes que morrerem, quando elas morrem, né, o crente, quando ele morre, qualquer cristão que ele, quando morre, antes, né, eu estou falando aqui antes da vinda de Jesus, é importante destacar que quando ele morre, ele vai imediatamente para o céu. A Bíblia nos dá essa garantia, né, que antes da morte do cristão, antes da volta de Jesus, perdão, quando o cristão ele morre, ele já vai para o céu. Isso é consolador, né? Lucas 16, vamos lá. Lucas 16, quando Jesus ele conta a história do rico e do Lázaro, lá no versículo 22 e versículo 23, Jesus diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, o mendigo, ele foi levado para o seio de Abraão, né? Para o céu. E Lucas 23, para a gente poder ter uma ampliação nesse entendimento, 41 ao 43 diz assim, o ladrão da cruz aqui falando, ele diz assim: a nossa punição é justa porque estamos recebendo
o castigo que os nossos atos merecem, mas este, ele falando de Jesus, não fez nenhum mal, ou não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. O versículo 43, e Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, reafirmando aqui, ou afirmando, que o cristão, o salvo, quando morre, ele vai para o céu, né? Para estar com o Senhor. 2 Coríntios 5, versículos 6 e 7. Ou versículo 6 ao 8, perdão, diz assim: por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, porque por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1:23 diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo tinha essa consciência de que quando o cristão ele morre, imediatamente ele vai estar com o Senhor. Nós vemos isso acontecendo também com o mendigo, com Lázaro, na história que Jesus contou em Lucas 16, do 22 ao 23, que quando aquele mendigo morreu, imediatamente ele foi para o céu, para estar com o Senhor, ali chamado de seio de Abraão, no entendimento judaico, né, hebraico, no entendimento do judeu, foi para estar no seio de Abraão. Claro que na continuação da história, né, depois do versículo 22, o próprio rico ele vê o Lázaro no seio de Abraão, ou seja, reclinado no seio de Abraão, sendo consolado. Então, quando o cristão ele morre, ele já vai imediatamente para o céu, tá ok? Esse é o destino do salvo. E aí a Bíblia diz, ele continua aqui na sua lição, a escatologia que estamos estudando agora, ele continua dizendo aqui sobre os mortos em Cristo: seus corpos, contudo, jazem sem vida na sepultura e, afinal, se desfazem. Por ocasião do arrebatamento, porém, os corpos dos crentes mortos serão vivificados outra vez e eles serão arrebatados para estar para sempre com Cristo. Foram os versículos, os textos que nós lemos anteriormente. Então, assim, resumindo, o cristão, quando ele morre, aqui, antes mesmo da vinda de Cristo, ele é sepultado. Seu corpo está no túmulo, mas o seu espírito ou alma, ele está com o Senhor nos céus, né? Jesus, quando contou a história do rico e Lázaro, o Lázaro, que era o mendigo, que era o cristão, que era o salvo, ele estava no céu, chamado ali de seio de Abraão. Quando o ladrão na cruz, ele se arrepende, clama por misericórdia, recebe Jesus como Salvador, em Lucas 23, Jesus disse que naquele dia mesmo ele estaria com ele no paraíso, no céu. O apóstolo Paulo, ele ansiava em estar com o Senhor, em morrer, em estar, em partir, estar com o Senhor. O Senhor está no céu, e é o que a Bíblia nos mostra e nos diz, que o Senhor está no céu. Porém, enquanto o espírito ou alma estiverem no céu, antes do arrebatamento, o corpo, nosso corpo, o corpo do cristão vai estar no túmulo, vai estar sepultado, vai estar aqui na terra. Então, quando Cristo vier nas nuvens, no arrebatamento da igreja, esse corpo, o espírito ou alma, vão se ligar ao corpo mais uma vez, e o corpo será transformado e nós subiremos, sairemos do nosso túmulo
aonde estivermos, aonde o salvo estiver, e ele será arrebatado entre as nuvens para encontrar com o Senhor nos ares, conforme está lá em Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que nós lemos aqui. Ok? E aí, isso é o que vai acontecer com os crentes mortos, os crentes que já estão mortos, né? Então esse primeiro cenário foi dos crentes mortos. E os crentes que estiverem vivos? Estou vivo naquela ocasião, o que vai acontecer comigo? Então, logo após a ressurreição dos crentes em Jesus, que já morreram, eu descrevi para vocês aqui, os crentes que estiverem vivos subirão juntamente com ele para o encontro com o Senhor, nos ares, no espaço. 1 Tessalonicenses 4:17, nós lemos isso daí, e podemos ler de novo aqui, que foi o que Paulo disse à igreja de Tessalônica: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o interessante aqui é que Paulo diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos. Quer dizer, o apóstolo Paulo ele esperava Jesus para aqueles dias. Paulo escreveu isso daqui há mais de 2000 anos, mas ele esperava Jesus para aqueles dias. Isso é uma lição muito importante para nós, porque nós não podemos esperar Jesus para daqui a 50, 100, 150, 200, 1000 anos. Nós não podemos esperar Jesus para tempos distantes. Precisamos esperar Jesus para agora, porque Jesus pode voltar para nós agora, porque Jesus pode voltar nesse exato momento e nós precisamos estar preparados. E aí a grande pergunta é: você já recebeu Jesus como seu Salvador e como seu Senhor? Ele já é o seu mestre? Muito importante você fazer essa reflexão. Eles também terão seus corpos glorificados, ou seja, o crente que estiver vivo naquela ocasião, ele terá o seu corpo glorificado, seu corpo transformado, que não vai mais ser sujeito a doenças, não vai estar sujeito mais a bactérias, a vírus, a envelhecimento e nem nada disso. 1 Coríntios, capítulo 15, que é o texto que trata desse assunto, a partir do versículo 50, que é o 50 até o 54, Paulo nos diz o seguinte: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Então, e ligado a este tema, a este assunto, você também pode ler 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Você pode e deve ler, ok? Bom, o meu tempo aqui de gravação ele está se findando. Então, esse é o primeiro evento que vai acontecer. Esse é o evento que vai acontecer ligado a uma série de eventos escatológicos: o arrebatamento da igreja, junto com os mortos em Cristo ressuscitando, e depois os crentes que estiverem vivos, os salvos, sendo arrebatados, e todos temos o nosso corpo transformado e subindo para encontrar com Jesus nos ares, ok? No próximo vídeo, nós vamos estar falando de um ensino importante sobre o arrebatamento secreto. É bíblico ou não? Nós vamos ver isso aí no próximo vídeo. Deus abençoe. Até lá.